No sertão seco da Paraíba, o ferro em brasa não marcava gado, marcava gente. Na fazenda São Miguel, homens tinham os olhos queimados para nunca mais fugirem. Rostos desfigurados viravam aviso vivo de obediência. O coronel chamava aquilo de ordem. Mas quando a crueldade virou rotina, o nome de Lampião começou a correr baixinho entre os feridos. E naquela terra, quando o medo muda de lado, quem plantou terror aprende tarde demais que existe destino pior que a morte. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O grito não parecia mais de gente. Era um som rasgado, rouco, que se espalhava pelo pátio da fazenda São Miguel e se perdia na caatinga como aviso de que ali não existia piedade. 2 capangas seguravam o homem pelos braços, joelhos forçados contra o chão duro, enquanto o ferro em brasa se aproximava do rosto dele, vermelho vivo, cuspindo fumaça. Segura direito, cabras, que esse abestado ainda está se mexendo, rosnou o coronel Justino Barros, ajeitando o chapéu de feltro como se aquilo fosse apenas mais uma tarefa de rotina. O homem tentou falar, mas a boca tremia sem som. O cheiro de couro queimado, misturado com carne, fez alguns trabalhadores virarem o rosto, encabulados, fingindo ajeitar as enxadas. Ninguém se mexia. Ninguém arenga. Ninguém respirava fundo demais. Coroné, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Saiu finalmente em fiapos de voz. Não tirou o chapéu quando eu passei, fi de rapariga. Aqui, respeito se aprende na marra. O ferro tocou o canto do olho direito. O grito seguinte fez até os cachorros, presos na sombra do curral, começarem a latir em desespero. O homem se debateu, mas os braços foram esmagados contra o chão. Um dos capangas riu, cuspindo ao lado. Eita, gota serena, agora esse nunca mais foge, murmurou. O coronel afastou o ferro, observando a pele queimada se contrair, o olho fechado para sempre. Depois, encostou o metal ainda quente na bochecha, marcando a carne com um símbolo torto, igual ao que usava no gado. Para aprender que aqui quem manda sou eu. O silêncio que se seguiu foi pior que o grito. Um silêncio pesado, invocado, que grudava no peito dos que assistiam. Um menino, magro feito vara de angico, tremia atrás do pai, escondendo o rosto no sovaco da camisa suada. Olha bem, mói de gente, gritou o coronel girando o ferro no ar. Quem desobedecer, quem arengar, quem achar que pode me trombar, vai sair daqui igual a esse batoré. Os trabalhadores baixaram a cabeça. Alguns já carregavam cicatrizes antigas, marcas que contavam histórias que ninguém tinha coragem de repetir em voz alta. Um deles, cego de um olho, segurava a enxada com firmeza exagerada, como se apertar o cabo impedisse o passado de voltar. Na varanda da Casa Grande, Dona Eulália, esposa do coronel, observava tudo com expressão vazia, abanando-se com um leque gasto. Para ela, aquilo já fazia parte da arrumação da fazenda, como contar sacas de algodão ou separar o milho da colheita. O homem queimado caiu de lado, respirando em soluços curtos, enquanto o cheiro de carne tostada ainda subia no ar quente. Um dos capangas o puxou pelo pé. Levanta, desmantelado, tem serviço no pasto. Ele tentou ficar de pé, trupicou, caiu de novo. O riso dos homens armados ecoou pelo terreiro. Se lascou, nem para andar presta mais. O coronel entregou o ferro a um dos capangas. Esquenta de novo. Hoje ainda tem ruma de cabra safado para aprender respeito. E havia mesmo. Naquela fazenda, castigo não era exceção. Era método. Ao redor do terreiro, as marcas estavam por toda parte. Rostos deformados, ombros queimados, costas riscadas como couro velho. Alguns tinham perdido a visão de um olho.
Outros carregavam cicatrizes que atravessavam a testa até o queixo. Eram avisos vivos, andando entre os currais e roçados, lembrando a todos que fugir, reclamar ou olhar torto podia custar mais que sangue. Um velho, sentado perto do curral, passava a mão trêmula pelo rosto desfigurado. Tinha sido marcado anos antes, quando ousou pedir pagamento justo pelo trabalho. Desde então, vivia calado, como se cada palavra pudesse reacender o ferro. Vixe Maria, isso não é vida, não, sussurrou uma mulher ao lado dele, segurando o filho pequeno contra o peito. Se avexe não, fulô. Um dia Deus vê, respondeu o velho, mas a voz não carregava fé, só cansaço. O coronel caminhava pelo pátio com passos lentos, apreciando o efeito que causava. Onde passava, cabeças baixavam. Homens fortes viravam sombras. Mulheres recolhiam as crianças como galinhas, protegendo pintos de gavião. Aqui é ordem, repetia ele como reza torta. No curral, um boi mugiu alto, assustado com o cheiro de queimado. O coronel olhou para o animal e riu. Nem o gado faz tanto escândalo. O sol já descia, pintando o céu de laranja queimado, quando o capataz chegou correndo do portão. Coroné. Chegou notícia de fora. Justino virou o rosto irritado com a interrupção. Fala logo, homem. Dizem que o bando de Lampião foi visto para as bandas de Serra Talhada. Tão arrodeando por esses lados. O coronel soltou uma gargalhada curta, seca. Lampião? Aquele caba da peste só se mete onde tem dinheiro fácil. Aqui ele não vem, não. Aqui tem homem armado, munição nova, delegado no bolso e juiz que me deve favor. Cuspiu no chão com desprezo. Se aparecer, a gente dá a peia até ele pedir arrego. Os capangas riram, mas o riso saiu meio embromado, como quem ri por obrigação. O nome de Lampião corria pelo sertão feito vento de tempestade. Não era só medo, era respeito invocado, daqueles que fazem até cabra valente pensar duas vezes. O homem que tivera o olho queimado foi arrastado para o lado do curral, largado perto do coxo vazio. O menino que o acompanhava se aproximou devagar, ajoelhando ao lado dele. Painho, painho, fala comigo. O homem não respondeu. Apenas respirava, cada suspiro saindo como faca raspando os pulmões. O menino olhou ao redor, vendo os rostos marcados, os olhos desviados, o medo grudado na pele de cada um. Algo endureceu dentro dele, pequeno e perigoso como espinho de mandacaru. Isso não vai ficar assim, murmurou, quase sem som. Ninguém ouviu. Ou fingiu não ouvir. Lá longe, no limite da fazenda, o vento levantou poeira na estrada seca. E misturado ao som do entardecer, havia algo diferente no ar. Um presságio que nenhum dos homens armados conseguiu perceber, mas que fez o velho marcado erguer lentamente o rosto, como se escutasse um eco distante. Ave Maria, sussurrou ele. Quando o medo muda de lado, até Coroné aprende a rezar. A noite começou a cair sobre a fazenda São Miguel, e com ela veio um silêncio estranho, pesado, como se o próprio sertão prendesse a respiração, esperando o troço virar. O nome da fazenda São Miguel corria de boca em boca pelas feiras do sertão, mas sempre em voz baixa, quase escondida entre o barulho das moedas de 1000 réis e o tilintar das latas de querosene. Em Campina Grande, no meio da mói de gente que se apertava entre bancas de farinha, rapadura e buchada, fumegando em panelões de ferro, o assunto surgia como fuxico proibido. Não diga que foi verdade, cochichou uma mulher ajeitando o lenço na cabeça. Dizem que o coroné queimou os olhos de um cabra só porque ele olhou torto. Oxente, e quem vai dizer que é mentira? Respondeu o feirante, pesando feijão numa balança torta. Lá naquela fazenda, até o vento anda com medo. O assunto morria ali mesmo, engolido pelo receio. Cada um voltava para sua arrumação, fingindo que a vida seguia normal. No sertão, silêncio era moeda de sobrevivência. Na estrada que levava a Juazeiro do Norte, romeiros caminhavam descalços,
pés rachados, carregando promessas e esperanças embrulhadas em pano. Alguns paravam nas sombras ralas dos juazeiros, dividindo água e histórias. Entre rezas ao padre Cícero e cantos de benditos, surgiam relatos que ninguém ousava confirmar. "Eu vi, meu irmão", disse um homem magro, com o chapéu poído cobrindo metade do rosto. Cabra com a cara toda marcada parecia couro velho. Disse que era da fazenda São Miguel. "Ave Maria", respondeu outro, fazendo o sinal da cruz. "Deus tenha misericórdia desse povo." Mas misericórdia era coisa rara naquelas terras. O coronel Justino Barros comprava silêncio com facilidade. Um saco de milho aqui, umas moedas ali, promessa de emprego para um filho, proteção para uma filha. O delegado de Patos visitava a fazenda com frequência, saindo de lá com a sacola mais pesada. O juiz, homem de fala mansa e barriga cheia, nunca via motivo para investigar. "Coroné é homem de respeito", dizia nas audiências. "Mantenha a ordem numa terra difícil. Ordem." Era assim que chamavam o medo. Numa noite abafada, numa casa de taipa nos arredores de Teixeira, uma lamparina tremia sobre a mesa. O homem que perdera o olho na fazenda estava deitado numa rede, respirando com dificuldade. O filho, ainda menino, limpava o rosto dele com pano molhado. "Painho, se avexe não..." sussurrava, tentando ser forte. "Eu vou dar um jeito." A mãe, sentada no canto, costurava em silêncio, mas as mãos tremiam tanto que a agulha furava o pano errado. "Não mexe com isso não, bichinho", disse ela, voz embargada. "Coroné tem ruma de homem armado. Quem enfrenta ele, se lasca." O menino apertou os dentes, olhou para o rosto queimado do pai, para o olho fechado que nunca mais veria a luz do sertão. "E se ninguém fizer nada, mainha?" perguntou. "Vai continuar assim, queimando gente como se fosse bicho?" A mulher não respondeu, apenas chorou em silêncio, o choro engolido pela noite quente. Dias depois, a feira de Monteiro fervilhava sob o sol invocado. Cantadores de viola se revezavam sob um toldo improvisado, rimando histórias de valentia e desgraça. Um deles, homem de barba rala e voz rouca, dedilhava as cordas enquanto cantava. "No sertão tem muita dor, tem coroné mandador, marca gente feito boi, diz que é lei, diz que é favor." A roda ao redor silenciou. O cantador parou no meio do verso, olhando para os lados. 2 capangas da fazenda haviam se aproximado, mãos apoiadas nos cabos dos revólveres. "Canta outra coisa, matuto", disse um deles, sorriso torto. "Ou vai cantar sem língua?" O homem engoliu seco, mudou o tom. "Tem também fé e esperança, romaria e confiança." A música seguiu, mas o recado estava dado. Até o verso tinha dono. Foi nessa mesma feira que o menino ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo. Um tropeiro, chapéu de couro gasto, conversava com outro homem perto da banca de cordas. "Dizem que Lampião está arrodeando por essas bandas", falou baixando a voz. Passou por Serra Talhada e desceu para as caatingas da Paraíba. O coração do menino bateu mais forte. "Lampião", repetiu em pensamento. Já tinha ouvido histórias. Uns diziam que era bandido, outros que era justiça com rifle. Havia quem jurasse que ele só atacava coronel safado e protegidos de delegado comprado. O menino se aproximou devagar, fingindo olhar as cordas. "Moço", disse voz baixa, "esse Lampião, ele ajuda gente pobre?" O tropeiro o encarou, avaliando. "Depende. Se for cabra direito e tiver sofrido injustiça, ele escuta." O menino sentiu algo acender no peito, mistura de medo e esperança. Naquela noite, de volta à casa de taipa, ele contou à mãe. "Mainha, eu vou atrás dele." A mulher deixou cair o prato que lavava. "Tu tá doido, é?" exclamou. "Lampião é caba da peste, vive no meio de tiro, sangue e morte." "E aqui é o quê?" respondeu o menino, apontando para o pai na rede. "Isso aqui é vida?" O silêncio que se seguiu foi pesado.
Lá fora, o vento arrastava poeira contra a parede de barro, como se o sertão inteiro escutasse aquela decisão. A mãe se aproximou, segurou o rosto do filho com mãos ásperas. Se tu for, não olha para trás, disse, lágrimas escorrendo. E se encontrar esse homem, diz que foi uma mãe que pediu, diz que não tem mais como aguentar. O menino assentiu. Na madrugada seguinte, antes que o galo cantasse, ele saiu de casa com um pedaço de pão seco no bolso e os pés descalços cortando a terra fria. Caminhou pela estrada poeirenta, passando por mandacarus tortos e cercas caídas, guiado apenas pelo rumor que corria no sertão. Lampião estava por perto, e pela primeira vez desde que o ferro queimara o rosto de seu pai, o menino sentiu que o medo podia, um dia, mudar de lado. O acampamento estava escondido entre xique-xiques e pedras retorcidas, num trecho seco da caatinga entre Pernambuco e Paraíba, onde até o vento parecia pedir licença para passar. Não havia fumaça alta, nem barulho de panela batendo. Só o cheiro de couro, pólvora e café ralo se misturando ao ar quente da manhã. Lampião estava sentado sobre um tronco baixo, desmontando o rifle com a calma de quem desmonta o próprio pensamento. Cada peça era limpa com pano seco, cada movimento preciso, sem pressa. Ao redor, os homens do bando faziam suas tarefas em silêncio, afiavam facas, consertavam cartucheiras, costuravam rasgos em roupas gastas. Maria Bonita observava tudo encostada numa pedra, o chapéu de couro fazendo sombra sobre os olhos atentos. Corisco, inquieto como sempre, andava de um lado para o outro. "Tá um silêncio invocado hoje", murmurou ele. "Parece que o sertão está segurando o fôlego." Lampião não respondeu. Continuou limpando o rifle. Foi então que o menino apareceu. Veio cambaleando pela trilha estreita, pés sangrando, a roupa suja de poeira e suor. Quando os primeiros cangaceiros o viram, as mãos foram instintivamente para as armas. "Para aí, cabra!" gritou um deles. "Mais um passo e tu leva chumbo." O menino parou, ofegante, os olhos arregalados. Eu vim falar com Lampião." Corisco soltou um riso curto. "Vixe Maria, todo mundo quer falar com Lampião quando a coisa aperta." Maria Bonita fez um gesto para que deixassem o menino se aproximar. Havia algo no jeito dele, um desmantelo de medo e coragem misturados, que não parecia mentira. Lampião ergueu os olhos pela primeira vez. O menino sentiu o olhar dele como peso no peito. Não era olhar de bandido descontrolado, era frio, medido, como faca escolhendo onde cortar. "Fala", disse Lampião, sem levantar a voz. O menino tentou, mas as palavras embolaram na garganta. As mãos tremiam tanto que ele precisou segurá-las contra o próprio peito. "Seu Lampião, o coronel Justino Barros, lá da fazenda São Miguel", engoliu seco. "Ele tá queimando gente, queimando os olhos, marcando o rosto. Meu painho ficou cego." O silêncio caiu pesado no acampamento. Corisco parou de andar. Maria Bonita cruzou os braços. Um dos cangaceiros murmurou: "Eita peste!" Lampião continuou olhando para o menino sem piscar. "Tu viu isso com teus próprios olhos?" "Vi sim, senhor", respondeu ele, a voz quebrando. "Seguraram ele no chão, botaram o ferro, disseram que cego não foge." Um dos homens cuspiu no chão com raiva. "Cabra safado." Lampião finalmente se levantou. Alto, magro, o corpo marcado pelo sol e pela guerra. Aproximou-se do menino devagar, como quem testa a verdade em cada passo. "E tu veio sozinho?" "Vim, sim, senhor." Mainha disse que se tivesse alguém que podia ajudar, era o senhor. Lampião ficou em silêncio por alguns segundos. O vento passou arrastando folhas secas entre as pedras. Um gavião riscou o céu lá em cima. "Nome do teu pai?" perguntou. "Severino Alves." Lampião assentiu lentamente, como se guardasse o nome em lugar seguro. "Quantos homens o coroné tem?" "Um mói deles."
Mais de 20, tudo armado. Delegado é amigo dele, juiz também. Corisco soltou um resmungo. Sempre a mesma arrumação. Dinheiro compra até a lei. Maria Bonita se aproximou do menino e lhe entregou uma cuia de água. Bebe, bichinho. Se avexe, não. Ele bebeu com pressa, a água escorrendo pelo queixo. Lampião caminhou alguns passos, olhando o horizonte seco. O nome da fazenda não lhe era estranho. Já tinha ouvido fuxico em outras vilas, relatos de gente marcada feito gado, de castigos invocados que ninguém tinha coragem de enfrentar. Ele queima os olhos, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Corisco se aproximou. Se for verdade, capitão, isso não é castigo, é desmantelo. Lampião virou-se para o bando. Ninguém aqui vai fazer nada agora, disse firme. Primeiro a gente confirma. Corisco abriu a boca para protestar, mas Maria Bonita o interrompeu com um olhar. Tu sabe que ele tem razão, disse ela. Sertão é cheio de história aumentada. Lampião voltou a encarar o menino. Tu vai ficar aqui hoje, descansar. Amanhã tu me mostra o caminho. O menino arregalou os olhos. Eu posso ficar? Pode. Aqui, ninguém que foge de injustiça sai sem resposta. O menino desabou de joelhos, chorando em silêncio, como se o peso que carregava tivesse finalmente encontrado o chão. Um dos cangaceiros murmurou. Oxente, esse coroné se lascou. Lampião ouviu, mas não reagiu. Seus pensamentos já estavam longe, arrodeando possibilidades, medindo riscos, pesando vidas. Naquela mesma tarde, enviou 2 homens disfarçados de tropeiros em direção à fazenda São Miguel. Outro seguiu como mascate, levando linhas e agulhas para vender. Cada um com uma ordem clara: ver, ouvir e voltar. O acampamento retomou o silêncio habitual, mas havia algo diferente no ar. Um troço invisível, pesado, como antes de tempestade. O menino dormiu pela primeira vez em dias, enrolado num cobertor fino sob a guarda de homens que o sertão chamava de bandidos, mas que naquela noite pareciam a única esperança. Lampião permaneceu acordado, sentado perto da fogueira baixa, olhando as brasas se transformarem em cinza. Quando o poder vira abuso, murmurou, quase sem som. O sertão cobra. O vento soprou mais forte, espalhando faíscas que morreram no chão seco. E na distância, a fazenda São Miguel dormia tranquila, sem saber que pela primeira vez alguém tinha escutado o grito que ela tentava esconder. O primeiro homem voltou 2 dias depois, surgindo no acampamento ao cair da tarde, com o chapéu baixo e a roupa coberta de poeira, como qualquer tropeiro cansado de estrada. Ninguém no bando perguntou nada de imediato. No cangaço, notícia pesada se conta com o corpo ainda parado, para o coração acompanhar. Lampião estava sentado afiando o punhal quando o homem parou diante dele. Capitão, disse, voz baixa, é pior do que falaram. O silêncio se espalhou entre os cangaceiros como rastro de pólvora. Fala, ordenou Lampião. O homem tirou o chapéu, revelando o rosto suado. Tem mais de 20 capangas armados, rifle novo, munição que veio de Recife. Mas isso não é o pior. Ele engoliu seco. Eu vi homem marcado no rosto, no peito, ombro queimado. Vi 3 cegos trabalhando no pasto, sendo guiados por menino pequeno. Coroné diz que cego aprende mais rápido. Corisco apertou o cabo do punhal com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cabra safado! Lampião não desviou o olhar. Quantos marcados? Pelo menos uns 15 que eu contei. E tem um quarto no fundo da casa grande. Hesitou. Lá ele guarda os ferros de marcar. 3 tamanhos. Um com o símbolo dele, outro só barra de ferro lisa e um mais fino, que ele usa no rosto. Um murmúrio de revolta percorreu o bando. Maria Bonita cruzou os braços, o olhar endurecido. Isso não é castigo, é desmantelo.
O segundo homem chegou na manhã seguinte, disfarçado de mascate. Trouxe linhas, botões e um silêncio pesado grudado na pele. Sentou-se diante de Lampião e falou sem rodeios. Entrei pela cozinha. As mulheres vivem trancadas à noite. Coroné escolhe quem vai servir na casa grande. Quem reclama, leva ferro. Vi uma moça nova, rosto marcado na testa. Dizem que foi porque ela recusou deitar com ele. O ar pareceu ficar mais quente. Nome dela? Perguntou Maria Bonita. Rosa, filha de um vaqueiro que morreu de peia no ano passado. O menino que trouxera a denúncia estava sentado perto da fogueira. Ao ouvir aquilo, abaixou a cabeça, como se cada palavra fosse mais um peso. Tem mais, continuou o mascate. Um dos capatazes. Se chama Evaristo. Era amigo dos trabalhadores. Agora é o pior deles. Foi ele que segurou o pai do menino quando queimaram o olho. O menino levantou o rosto de repente. Não diga, é verdade, bichinho, respondeu o homem com tristeza. Traiu para ficar do lado do poder. Lampião ficou imóvel por alguns segundos. Traição era coisa que ele conhecia bem. No sertão, fome e medo faziam cabra bom virar carrasco. Evaristo, repetiu como se provasse o nome. Esse vai responder dobrado. No terceiro dia, o mais jovem dos enviados voltou. Tinha conseguido trabalho temporário na fazenda, carregando sacas e limpando estábulos. Veio pálido, os olhos ainda arregalados. Capitão, tem mais gente marcada do que a gente pensava. Vi um homem com as costas cruzadas de ferro quente, outro com a orelha derretida. E tem um menino... A voz falhou. Um menino de uns 10 anos, com o ombro marcado porque deixou cair um balde d'água. Maria Bonita fechou os olhos por um instante. Ave Maria. Lampião desenhou um mapa na terra com um graveto. Casa grande ao centro, celeiro à direita, curral ao fundo, barracões dos capangas espalhados. Guardas? Perguntou. Patrulha a cada 4 horas. 2 homens no portão principal. Cachorros soltos depois da meia-noite. Coroné dorme no segundo andar, mas passa as noites de lua nova no escritório, contando dinheiro e escrevendo em caderno. Corisco cuspiu no chão. Dinheiro sujo de sangue. Lampião continuou traçando linhas na terra, marcando rotas, pontos cegos, caminhos pela caatinga. Ele acha que é intocável, murmurou. Ele comprou o delegado, disse o mascate. E o juiz? O povo diz que a lei lá só funciona para quem tem bolso cheio. Lampião ergueu os olhos. Lei comprada num é lei. É comércio. O menino se aproximou devagar, olhando o mapa desenhado na terra. Seu Lampião, o senhor vai mesmo lá? Lampião o encarou por um longo momento. A gente não vai por raiva, disse firme. Vai por justiça. Raiva faz o homem errar. Justiça faz o homem acertar. Corisco soltou um riso seco. Eita, mas vai ser uma justiça arretada. O vento levantou poeira entre as pedras, espalhando o desenho na terra, como se o próprio sertão tentasse apagar o plano. Lampião redesenhou tudo, paciente. Naquela noite, um velho marcado chegou ao acampamento, guiado por outro homem. Tinha o rosto deformado por cicatrizes antigas, o olho direito branco, morto. Eu soube que o senhor estava por aqui, disse, a voz tremendo. Eu trabalhei na São Miguel. Fugi faz 2 anos, carrego isso aqui desde então. Tocou a própria face, a pele dura sob os dedos. Ele marca a gente para que todo mundo veja, para que ninguém esqueça quem manda. Lampião se aproximou, observando a cicatriz. E tu esqueceu? O velho balançou a cabeça. Não tem como esquecer, capitão, mas tem como resistir. O silêncio que se seguiu não era de medo. Era de algo mais profundo, mais pesado. A certeza de que o que acontecia naquela fazenda não era caso isolado. Era sistema, era método, era poder sem freio. Maria Bonita falou baixo. Isso já não é só por um homem. É por todos, Lampião assentiu. Quando o ferro vira lei,
Alguém precisa quebrar o ferro. O menino olhou ao redor, vendo homens armados, rostos duros, cicatrizes antigas. Pela primeira vez, não sentiu medo deles. Sentiu esperança. Lá longe, na direção da fazenda São Miguel, um cachorro latiu, o som carregado pelo vento da noite. Lampião ergueu o rosto, como se escutasse mais do que um latido. Ele acha que manda no sertão, disse, quase para si. Mas o sertão não tem dono. As brasas da fogueira estalaram, lançando faíscas no escuro. E enquanto a noite fechava sobre a caatinga, o destino do coronel Justino Barros começava a ser escrito, não em papel comprado, mas na memória dura da terra que ele acreditava possuir. A notícia já corria pela caatinga como vento quente antes de chuva. Lampião estava por perto. Ninguém dizia em voz alta, mas o fuxico atravessava cercas, varava porteiras e chegava às casas de taipa como se fosse reza sussurrada. Naquela semana, a lua nova se aproximava e o sertão parecia mais escuro do que de costume, como se até as estrelas resolvessem se esconder. Lampião decidiu ir sozinho, acompanhado apenas por Maria Bonita e Corisco, até um povoado miúdo nos arredores de Patos, onde vivia um dos homens cegados pelo ferro da fazenda São Miguel. Chegaram ao cair da tarde, camuflados como viajantes cansados, chapéus baixos, roupas empoeiradas, rifles escondidos sob mantas. A casa era pequena, feita de barro rachado e telha torta, cercada por um quintal de terra batida, onde galinhas ciscavam em silêncio. Uma mulher de idade avançada, cabelos presos num coque apertado, varria o terreiro. "Boa tarde, mainha", disse Maria Bonita, aproximando-se com voz mansa. "A gente procura seu Antônio, que dizem que mora por aqui." A velha parou, olhando com atenção. Havia desconfiança nos olhos, mas também cansaço. "E quem quer saber?" Lampião ergueu o chapéu apenas o suficiente para mostrar o rosto. "Um homem que não gosta de injustiça." A velha arregalou os olhos, o corpo enrijecendo. "Ave Maria", murmurou. "Entre, mas entre rápido." Dentro da casa, o ar era abafado e cheirava a ervas amassadas. Num canto, sentado numa cadeira baixa, estava o homem. O rosto dele parecia mapa de cicatrizes. O olho direito era branco, sem vida. O esquerdo piscava devagar, tentando focar no som dos passos. "Quem chegou, mainha?" perguntou ele. "Um homem que diz que não gosta de injustiça", respondeu ela, a voz tremendo. O homem inclinou a cabeça, escutando com atenção. Lampião deu 2 passos à frente. O assoalho de barro rangeu sob suas botas. "Antônio", disse ele com firmeza tranquila. O homem congelou. O nome parecia carregar reconhecimento no ar. "Esse jeito de falar", sussurrou, "esse cheiro de couro e pólvora, é o senhor?" Lampião não respondeu de imediato. Apenas colocou a mão no ombro dele. O homem começou a chorar. Não um choro alto, mas um tremor que vinha do fundo do peito, sacudindo o corpo inteiro. "Pensei que ia morrer sem ninguém ver, sem ninguém fazer nada", murmurou. Maria Bonita desviou o olhar, engolindo a própria emoção. Corisco, normalmente invocado, permaneceu em silêncio, o maxilar travado. "Eu vi o que ele fez com seu rosto", disse Lampião. "E com outros." Antônio levou a mão à face marcada. Ele disse que era para servir de exemplo, que ninguém ia esquecer quem manda. Lampião apertou levemente o ombro dele. "E tu esqueceu quem tu é?" O homem ficou em silêncio por alguns segundos. "Não esqueci, não. Só fiquei com medo." "Medo é coisa que o coroné planta", disse Lampião. "Mas também é coisa que pode mudar de lado." Do lado de fora, o vento levantou poeira no terreiro. A velha observava pela fresta da porta como quem vigia o mundo. "Tem mais gente", disse Antônio, a voz mais firme. "Tem menino marcado, mulher queimada, homem cego guiando boi no pasto. Ele guarda os ferros como se fosse troféu.
Corisco finalmente falou baixo. Esse cabra vai aprender que troféu também vira prova. Lampião se agachou diante de Antônio, ficando à altura do único olho vivo. Escuta bem, a marca que ele botou em Tunum é vergonha? É cicatriz de guerra, prova de que tu resistiu. Antônio apertou os lábios, como se aquelas palavras fossem remédio amargo e necessário. E o que vai acontecer com ele? Perguntou. Lampião ficou em silêncio por um instante. O crepitar de uma lamparina quebrava o ar pesado. Ele vai sentir, respondeu por fim, cada segundo do medo que plantou. A velha fez o sinal da cruz. Deus tenha misericórdia. Lampião se levantou. Misericórdia é coisa de quem se arrepende. Disse, sem dureza, mas sem dúvida. Ele nunca se arrependeu. Antes de sair, Maria Bonita colocou nas mãos da velha um pequeno embrulho de pano. Farinha e rapadura, disse. Udre para ajudar. A mulher segurou o pacote como se fosse ouro. Que Nossa Senhora cubra vocês. Do lado de fora, o céu já escurecia. A lua nova ainda não tinha subido e o sertão parecia mergulhado num breu mais profundo do que de costume. No caminho de volta ao acampamento, o menino caminhava ao lado de Lampião, os passos mais firmes do que quando chegou. Seu Lampião, o senhor acha que meu painho vai voltar a ser como antes? Lampião olhou para a estrada seca à frente. Não, respondeu com honestidade. Mas ele vai deixar de ser exemplo do medo e virar exemplo de resistência. O menino assentiu, absorvendo cada palavra. Corisco chutou uma pedra no caminho. Lua nova tá chegando, disse. E com ela a arrumação grande. Maria Bonita ajustou o rifle nas costas. O sertão inteiro vai escutar. Lampião parou por um instante, olhando o horizonte escuro onde a fazenda São Miguel se escondia além das colinas secas. Em 3 noites, disse ele, a voz baixa mas firme, o coronel Justino Barros vai aprender que ferro quente também marca destino. O vento soprou mais forte, levantando poeira que dançou no ar como presságio. E enquanto a lua nova nascia invisível sobre a caatinga, a promessa feita naquela casa de barro começava a tomar forma silenciosa e inevitável, como a própria justiça que o sertão, vez ou outra, cobra com as próprias mãos. A lua nova chegou sem brilho, engolida pelo breu do sertão. Era a noite que Lampião esperava. No acampamento, o silêncio não era descanso, era preparação. Cada homem sabia que quando o capitão ficava calado demais, vinha arrumação grande. Lampião estava agachado sobre a terra batida, desenhando com um graveto o mapa da fazenda São Miguel. Casa grande ao centro, celeiro à direita, curral ao fundo, barracões dos capangas espalhados como espinhos ao redor. Os homens formavam um círculo ao redor dele, atentos, respirando baixo. Aqui, disse Lampião, marcando o portão principal. 2 guardas fixos. Patrulha passa de 4 em 4 horas. Cachorros soltos depois da meia-noite. Corisco cuspiu de lado. Cachorro late, mas também morre calado. Lampião levantou os olhos. Ninguém vai matar cachorro à toa. Se puder evitar barulho, evita. Nosso alvo não é bicho. É o desmantelo que aquele coronel fez. Maria Bonita assentiu, firme. A gente entra como sombra, sai como vento. Lampião marcou o celeiro. Aqui ficam os marcados. Primeiro, a gente liberta eles. Depois, resolve o resto. Um dos cangaceiros coçou a barba. E os capangas? Quem levantar arma cai, respondeu Lampião sem hesitar. Quem largar, fica amarrado. Nós não somos assassino de pobre. O menino, sentado um pouco afastado, ouvia tudo com os olhos arregalados. Cada palavra parecia um peso e uma esperança ao mesmo tempo. Corisco apontou para o 2º andar da casa grande. E o coroné? Lampião desenhou um quadrado no alto do mapa. Escritório, porta grossa, grade nas janelas. Ele se tranca lá quando acha que está em perigo.
Conta dinheiro, escreve em caderno, bebe cachaça cara enquanto o povo passa fome. Corisco riu, sem humor. Dinheiro não compra destino. Maria Bonita ajeitou o chapéu. Quem vai na frente? Lampião olhou ao redor. Corisco e Sabino pela lateral esquerda. Silenciosos. Neutralizam os guardas da patrulha. Maria, tu com 5 homens cobre a casa grande. Qualquer capanga armado que sair, tu resolve. Eu levo 4 pro celeiro. A gente tira o povo de lá antes do tiroteio. O vento soprou entre os chiques-chiques, levantando poeira que apagou parte do desenho. Lampião redesenhou tudo, paciente. O sinal vai ser assobio de coruja, 3 notas. Depois disso, 30 segundos de silêncio. Cada um faz sua parte. Um dos homens murmurou: "E se der errado?" Lampião ergueu o olhar, frio. "Não vai dar." O silêncio que se seguiu não era arrogância. Era confiança construída em anos de fuga, combate e sobrevivência. Maria Bonita se aproximou do menino. "Tu vai ficar aqui escondido", disse. "Se avexe não. Isso não é lugar para criança." O menino balançou a cabeça. "Eu quero ver", murmurou. "Quero ver o medo mudar de lado." Lampião ouviu. Por um instante o rosto dele endureceu, depois suavizou. "Tu vai ver, mas vai ver vivo. Fica onde eu mandar." O menino assentiu. A preparação continuou. Facas foram afiadas até brilharem no escuro. Cartucheiras checadas, rifles limpos. Cada homem sabia quantas balas carregava, quantos passos precisava dar, quantos segundos tinha para agir. Corisco se aproximou de Lampião, falando baixo. "Capitão, esse troço de queimar olho..." Mexeu com o bando. "O povo tá com sangue quente." Lampião não desviou o olhar do mapa. "Sangue quente faz o dedo errar o gatilho." Diz para eles: "Justiça não é raiva." "É precisão", Corisco assentiu. Mais tarde, enquanto a fogueira ardia baixa, Maria Bonita sentou-se ao lado de Lampião. "Tu já viu coisa feia nesse sertão? Mas isso aí", disse ela olhando as brasas, "isso passa do limite." Lampião demorou a responder. "Quando o homem começa a marcar outro como gado, ele esquece que também tem couro." Maria Bonita soltou um suspiro. "E tu vai lembrar ele?" "Vou", respondeu. Simples. Ao redor, alguns cangaceiros cochilavam com o rifle ao lado, outros murmuravam rezas baixas. Um deles puxou um bendito antigo, voz rouca. "Senhor, protege o caminhante na estrada cheia de dor." O canto morreu antes do segundo verso. Não era noite de música, era noite de espera. Perto da meia-noite, o acampamento se moveu como um organismo só. Sem ordens gritadas, sem barulho desnecessário. Chapéus ajustados, armas nas costas, passos leves sobre a terra seca. O menino observava, o coração batendo forte. "Eita", sussurrou. "É hoje." Lampião passou por ele e colocou a mão em sua cabeça. "Se avexe não. O que tu pediu vai acontecer." O bando partiu em fila indiana, sumindo entre mandacarus e sombras. O sertão os engoliu como se nunca tivessem estado ali. A caminhada até a fazenda São Miguel foi silenciosa. Só o som de botas pisando leve, couro roçando, respiração contida. O céu, sem lua, parecia mais baixo, pesado, cúmplice. Quando chegaram ao alto de uma pequena elevação, a fazenda apareceu ao longe. Um conjunto de construções escuras, algumas luzes fracas tremendo nas janelas. Lampião ergueu a mão fechada. Todos pararam. Abaixo, um cachorro latiu uma vez. Depois, silêncio. Corisco sussurrou. "Tá na hora." Lampião observou a fazenda por mais alguns segundos. O lugar parecia tranquilo, como se nada de errado jamais tivesse acontecido ali. Como se os gritos nunca tivessem ecoado pelos currais. Como se o ferro nunca tivesse tocado carne humana. "Hoje", murmurou ele, "o sertão vai lembrar." Fez o sinal. As sombras começaram a se mover.
As sombras desceram a encosta sem fazer barulho, como se a própria caatinga abrisse caminho. O chão seco rangia sob os passos, mas nenhum galho estalou, nenhum metal tilintou. Cada homem sabia onde pisar, como respirar, quando parar. Era o tipo de silêncio que só existe quando a vida depende dele. Lampião avançava na frente, corpo curvado, rifle preso às costas para não refletir luz. Atrás dele, 4 homens seguiam a distância exata. Perto o suficiente para agir juntos, longe o bastante para que uma bala perdida não derrubasse 2. Do lado esquerdo, Corisco e Sabino já tinham desaparecido entre as sombras, arrodeando o perímetro como caçadores. Do lado oposto, Maria Bonita e seu grupo tomavam posição entre pedras e arbustos secos, rifles apoiados, olhos fixos na casa grande. O primeiro guarda surgiu na trilha lateral, bocejando, o rifle pendurado no ombro. Não esperava nada, além de mais uma noite igual às outras. Parou para acender um cigarro. O fósforo riscou no escuro, iluminando o rosto relaxado. Atrás dele, Corisco apareceu como vulto. A faca entrou na base do crânio com precisão cirúrgica. O homem nem teve tempo de entender. Sabino segurou o corpo antes que caísse, deitando-o no chão com cuidado. O cigarro caiu na terra, apagando-se sozinho. Sussurrou Corisco. Do outro lado, Lampião já estava a menos de 15 passos do celeiro. A porta de madeira velha estava entreaberta. Um cheiro azedo de suor, sangue seco e medo escapava pelas frestas. Lampião ergueu a mão, sinalizando parada. Lá dentro, um som baixo. Não era conversa, nem choro alto. Era um lamento contínuo, como vento preso dentro de casa. Ele se aproximou mais, encostou o ouvido na madeira. "Tem gente acordada", murmurou. Fez o sinal. Um dos homens deu um passo à frente e, com um chute seco, arrombou a porta. A madeira explodiu para dentro. Por um segundo, ninguém se mexeu. Dentro do celeiro, dezenas de olhos arregalados refletiram a luz fraca das tochas do pátio. Rostos marcados, corpos encolhidos, mãos tremendo. Alguns tentaram se arrastar para trás, achando que era mais castigo. "Calma", disse Lampião, firme, mas sem gritar. "Ninguém aqui vai machucar vocês. Eu sou Lampião." O nome pareceu atravessar o ar como trovão. Uma mulher levou a mão à boca, chorando. É ele mesmo." Um homem com o rosto deformado tentou se levantar, mas caiu de lado. Outro, cego de um olho, estendeu a mão no vazio, tentando entender o que acontecia. "A gente veio tirar vocês daqui", continuou Lampião. "Tiavex não! Quem puder andar, anda. Quem não puder, a gente carrega." O primeiro a se mover foi um menino magro com o ombro marcado. Aproximou-se devagar, como quem testa um sonho. "O senhor não vai deixar ele queimar mais ninguém?" Lampião olhou nos olhos dele. "Não." O menino começou a chorar. Do lado de fora, um tiro rompeu o silêncio. Maria Bonita já estava em posição quando um capanga saiu correndo do barracão, rifle na mão, gritando: "Invasão! Invasão!" O primeiro disparo dela derrubou o homem antes que ele terminasse o grito. Outros 2 surgiram logo atrás. Sabino e mais um cangaceiro responderam. O tiroteio explodiu, ecoando pelo pátio. Dentro do celeiro, o pânico ameaçou voltar. "Se avexe não!" gritou Corisco, surgindo na porta. "Isso é liberdade chegando." Os cangaceiros começaram a ajudar os prisioneiros. Alguns eram carregados nos ombros, outros apoiados uns nos outros. Uma mulher segurava uma criança com metade do rosto marcado, o corpo tremendo. "Vamos, fulô", disse Maria Bonita, aparecendo na porta por um instante. "Corra!" O pátio da fazenda estava em caos. Capangas corriam sem coordenação, alguns disparando no escuro, outros tentando se esconder atrás de barris. Os cachorros latiam desesperados, puxando correntes. Corisco derrubou outro homem com uma coronhada. "Larga a arma, abestado!" O capanga largou, mãos erguidas, chorando. "Eu só trabalho aqui. Não fui eu que marquei ninguém. Fica quieto e vivo."
respondeu Corisco, amarrando as mãos dele com corda. Lampião contou mentalmente enquanto ajudava os prisioneiros a saírem. 10, 12, 15. Mais gente do que esperava. Um homem com as costas marcadas até sangrar desmaiou ao cruzar a porta. 2 cangaceiros o levantaram. Não deixa ninguém para trás, ordenou Lampião. No segundo andar da Casa Grande, uma janela se abriu com estrondo. O coronel Justino Barros apareceu, camisa aberta, pistola na mão. Seus desgraçados! Gritou. Matem esses bandidos! Um tiro partiu da janela, acertando a terra perto de Lampião. Corisco mirou e disparou. A bala estilhaçou o batente da janela. O coronel recuou com um grito, desaparecendo no escuro. Tá com medo, cabra safado! Gritou Corisco. Desce aqui. Os prisioneiros continuavam saindo, uma fila cambaleante de dor e esperança. O menino que perdera o pai segurava a mão de outro garoto, guiando-o. Vamos... Acabou, repetia como se precisasse convencer a si mesmo. O tiroteio começou a diminuir. Alguns capangas fugiam para o mato. Outros se rendiam, largando armas e caindo de joelhos. Maria Bonita mantinha o rifle firme. Quem correr armado, cai. Quem largar, vive. Lampião observou o pátio, avaliando cada movimento. O celeiro estava vazio. As vítimas estavam sendo levadas para a caatinga, protegidas. Agora restava o coronel. Ele ergueu o olhar para a Casa Grande, onde a janela do escritório estava fechada. Ele se trancou, disse Sabino. Lampião assentiu. É lá que o medo mora agora. O menino olhou para a casa, os olhos ardendo. Ele vai pagar? Lampião colocou a mão no ombro dele. Vai. O vento soprou mais forte, espalhando fumaça das tochas pelo pátio. E enquanto os últimos prisioneiros cruzavam a porteira rumo à escuridão segura da caatinga, o homem que governava pelo ferro quente se escondia atrás de portas grossas, descobrindo tarde demais que o medo que plantou tinha aprendido o caminho de volta. A Casa Grande, que tantas vezes servira de trono para o poder do coronel Justino Barros, agora parecia menor, encolhida sob o peso do silêncio que se seguiu ao tiroteio. O pátio ainda cheirava a pólvora e fumaça, e as tochas fincadas na terra lançavam sombras tremidas nas paredes caiadas, como se a própria fazenda estivesse tremendo. Lampião subiu os primeiros degraus da escada de madeira sem pressa, cada passo produzindo um rangido que ecoava pelo interior da casa. Corisco e Sabino vinham logo atrás, rifles prontos, mas em silêncio respeitoso. Aquela parte não era combate, era acerto. No andar de cima, a porta do escritório estava fechada, grossa, reforçada com ferro. Por trás dela, um som irregular. Respiração ofegante, passos curtos, algo sendo arrastado. Lampião parou diante da porta, passou a mão pela madeira, sentindo a vibração leve dos movimentos lá dentro. Coronel Justino Barros, disse, sem elevar a voz. Sei que tu tá ouvindo. Do outro lado, silêncio. Corisco encostou o ouvido na porta. Tá tremendo feito vara verde, murmurou. Lampião bateu 3 vezes, pancadas firmes que ecoaram pelo corredor. Abre, vamos conversar. Uma voz veio abafada, quebrada. Vai embora, Lampião, eu pago. Pago o que tu quiser. Dinheiro, terra, gado. Corisco soltou uma risada curta. Olha só, agora lembra que tem bolso. Lampião permaneceu imóvel. Dinheiro não compra o que tu fez, respondeu. Nem apaga ferro em carne. Lá dentro, o coronel empurrou um móvel contra a porta. O arrastar pesado soou como o último suspiro de autoridade. Eu sou o dono dessa terra, gritou ele, a voz esganiçada. Meu pai me deixou tudo. Eu mando aqui. Lampião encostou a testa na madeira por um instante, como se escutasse algo além das palavras. Terra não dá direito de destruir gente, disse baixo. Tu confundiu posse com poder.
Um disparo atravessou a porta, a bala passando raspando pela parede. Sabino deu um passo à frente, pronto para revidar, mas Lampião ergueu a mão, impedindo. Deixa, disse. Cada tiro é medo saindo pelo dedo. Lá dentro, o coronel respirava como animal encurralado. O suor escorria pelo rosto, misturando-se à poeira. A pistola tremia na mão. O escritório, antes símbolo de controle, agora parecia uma caixa pequena demais para conter o pânico. Lampião, tentou novamente. Eu posso dar dinheiro pro povo. Posso soltar todo mundo. Corisco cuspiu no chão. Soltar quem tu já quebrou? Lampião falou firme. Tu já soltou o medo no sertão. Agora ele veio te visitar. Silêncio. Do lado de fora, no pátio, alguns capangas rendidos assistiam, mãos amarradas, olhos arregalados. Nunca tinham visto o coronel sem controle, sem arrogância. O homem que mandava e desmandava agora tremia atrás de uma porta. Maria Bonita subiu a escada, rifle apoiado no ombro. O povo tá seguro na caatinga, disse. Ninguém ficou para trás. Lampião assentiu. Então agora é só ele. Lá dentro, o coronel começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de quem percebe que o mundo que conhecia acabou. Eu fiz o que precisava, gritou. Sem castigo, esse povo vira bicho. Eu mantive a ordem. Lampião fechou os olhos por um segundo. Ordem não se faz com ferro quente, respondeu. Se faz com respeito. Outro tiro atravessou a porta, mais alto, mais desesperado. Depois, silêncio. A munição estava acabando. Corisco se aproximou. Quer que eu arrombe? Lampião balançou a cabeça. Ainda não. Sentou-se no chão, encostado na porta, como se estivesse à vontade numa conversa de varanda. Sabe quantos tu marcou? Perguntou. 15 que a gente tirou de lá. Mas deve ter mais espalhado pelo sertão, carregando tua assinatura na pele. Nenhuma resposta. Cada um tinha nome, continuou Lampião. Tinha família, tinha dignidade. Tu transformou gente em aviso ambulante. O choro lá dentro ficou mais alto. Maria Bonita desviou o olhar, o rosto endurecido. Tá na hora, disse Corisco impaciente. Esse cabra não merece palavra. Lampião permaneceu sentado. Vou contar até 10, falou alto o suficiente para atravessar a madeira. Tu pode usar as balas que restam para tentar me matar. Ou pode usar em tu mesmo. Escolher morte rápida. O silêncio pesou como pedra. 1, 2, 3. Lá dentro, móveis sendo arrastados. A pistola batendo em madeira. Respiração descompassada. 4, 5, 6... Eu não quero morrer, gritou o coronel. Eu mando nessa terra. 7, 8... O choro virou soluço. 9... Lampião colocou a mão na maçaneta. 10... Nenhum tiro veio. A porta permaneceu fechada, mas o silêncio do outro lado já não era resistência. Era rendição. Lampião se levantou devagar. Agora vai ser do jeito difícil, disse. Fez um sinal para Corisco e Sabino. Os três começaram a trabalhar nas dobradiças com coronhadas firmes, metódicas. Cada golpe ecoava pelo corredor como martelo de destino. Lá dentro, o coronel encolhia-se, mãos sobre a cabeça, a pistola caída no chão. Demorou, mas a madeira cedeu. A porta se abriu com um estalo seco. O coronel Justino Barros estava encolhido no canto, a camisa colada ao corpo de suor, o rosto pálido, os olhos arregalados. Não parecia mais o homem que queimava gente no pátio. Parecia um velho assustado, pequeno demais para o próprio medo. Lampião entrou. O coronel tentou falar, mas a voz morreu na garganta. Corisco fechou a porta atrás deles. No corredor, o silêncio voltou a cair, pesado, definitivo. E pela primeira vez desde que aprendera a mandar, o coronel entendeu que não havia dinheiro, poder ou nome que o salvasse do que ele próprio tinha criado. O pátio da fazenda já não era território do coronel.
As tochas fincadas no chão desenhavam um círculo de luz trêmula, e dentro dele o destino parecia esperar, paciente, como cobra enrodilhada pronta para o bote. Os capangas rendidos estavam ajoelhados, mãos amarradas, olhos baixos. Ninguém ousava falar. O silêncio só era cortado pelo crepitar da fogueira que os cangaceiros haviam acendido no centro do terreiro. Lampião desceu a escada, arrastando o coronel Justino Barros pelos cabelos. Cada degrau arrancava um grunhido abafado. Cada impacto contra a madeira era como martelada, quebrando o que restava da soberba daquele homem. O dono de terras, o cabra que mandava marcar gente como se fosse gado, agora era só um corpo tremendo, sem força nem mando. Pelo amor de Deus, choramingou ele. Lampião, me escute, eu dou dinheiro, dou tudo. Corisco cuspiu no chão, invocado. Tarde demais, macho véi. Dinheiro não compra olho de volta, nem apaga ferro em carne. Lampião não respondeu. Continuou arrastando até o centro do pátio, onde o chão de terra batida ainda guardava marcas antigas de sangue seco. Ali, forçou o coronel de joelhos. A mesma posição em que tantas vítimas haviam sido humilhadas. O homem tentou se erguer, mas Sabino o empurrou com uma mão firme no ombro. Fique quieto, cabra safado, rosnou. Maria Bonita surgiu da sombra trazendo um embrulho de pano sujo. Quando abriu, revelou os ferros de marcar. 3 tamanhos, todos com o metal escurecido pelo uso, o cheiro doce e nauseante de carne queimada ainda impregnado. O coronel viu e soltou um grito fino, desmantelado. Não, isso não... Lampião pegou o maior ferro e o pesou na mão, avaliando o equilíbrio como quem examina a ferramenta de trabalho. Foi com isso que tu construiu teu reinado, foi? Perguntou. O homem tremia tanto que os dentes batiam. Na borda do pátio, as vítimas libertadas observavam. 15 sombras marcadas pela crueldade, rostos deformados, corpos cicatrizados. Alguns seguravam panos sobre os olhos queimados. Outros escondiam o rosto nas mãos, mas estavam ali. Precisavam ver. O velho, apoiado no neto, deu um passo à frente. O olho bom fixo no coronel, não com ódio, mas com algo mais profundo. Necessidade de justiça. Lampião olhou para eles, depois para o fogo. Acendam, ordenou. Corisco colocou os ferros nas chamas. O metal começou a mudar de cor, do negro ao vermelho, depois ao branco incandescente. O calor irradiava no ar da noite, ondulando como miragem. O coronel tentou se arrastar para trás, mas Sabino segurou firme. Fique, cabra, disse. Tu fez os outros ficarem. Eu mando nessa terra, gritou o coronel num último espasmo de arrogância. Vocês são bandidos, cangaceiros, isso é crime. Lampião se agachou diante dele. Crime é arrancar dignidade de quem só quer viver, respondeu. Nós só viemos devolver. O cheiro de ferro quente começou a dominar o pátio. Algumas vítimas choravam baixinho. Outras apenas olhavam, imóveis, como se temessem que aquilo fosse sonho. A mulher com metade do rosto desfigurado se aproximou. Nos braços, uma menina de uns 4 anos também marcada. A criança escondia o rosto no pescoço da mãe. Ele queimou ela, disse a mulher, a voz firme apesar do tremor. Só porque derrubou água nas botas dele. Era só uma menina, Ave Maria. Lampião a observou por um longo instante. Quer fazer? Perguntou, estendendo o ferro pelo cabo. A mulher hesitou. O pátio inteiro parecia prender a respiração. O coronel começou a chorar, soluçando como bicho. Não, por favor, eu me arrependo. A mulher pegou o ferro. A mão tremia, mas os olhos não. Isso é por ela, disse. Aproximou o metal do rosto do coronel. O calor já fazia a pele dele fumegar antes do contato. O homem urrou, tentando se debater, mas Corisco e Sabino o seguraram com força. O ferro tocou a pele. O grito que se seguiu rasgou a noite. Não era grito de homem,
Era som bruto, animal, ecoando pelos campos secos, acordando pássaros e fazendo cachorros uivarem ao longe. A mulher afastou o ferro imediatamente. O cheiro de carne queimada se espalhou, pesado. Ela deixou o metal cair na terra e desabou em choro convulsivo. Maria Bonita a amparou, levando-a de volta às sombras. Lampião segurou o coronel pelo queixo, obrigando-o a encarar as vítimas. Olhe, disse, cada rosto que tu marcou está aqui. Cada vida que tu tentou quebrar está de pé. O coronel chorava, o rosto agora marcado, a pele inchando sob a queimadura. Me mate, implorou. Pelo amor de Deus, me mate. Lampião soltou o queixo dele. Morte é descanso, disse. Tu não merece descanso. Corisco sorriu de canto, arretado. Vai viver com a marca, igual aos outros. Sabino acrescentou, para todo mundo ver o cabra que tu foi. Lampião levantou-se e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Esse homem vai viver, vai carregar na cara o que fez, vai ver nos olhos de cada pessoa o nojo, a pena e o medo que ele espalhou. Justiça do sertão não precisa de papel nem carimbo, precisa de memória. Os capangas rendidos baixaram a cabeça, encabulados. Alguns choravam em silêncio. Sabiam que o mundo deles tinha mudado. O fogo começou a se espalhar pela casa grande. Os cangaceiros haviam ateado chama nas cortinas e na madeira seca. A fumaça subia lenta, como aviso. Lampião olhou ao redor, vendo o império do coronel desmoronar. Queimem o celeiro também, ordenou, que não sobre nem lembrança. Corisco assentiu e saiu com 2 homens. O coronel, ainda de joelhos, observava tudo com olhar vazio. O poder que julgava eterno virava cinza diante dele. Na borda do pátio, o velho marcado levantou a cabeça pela primeira vez. O olho bom brilhava. Acabou, murmurou. Lampião ouviu. Acabou, confirmou. Mas enquanto as chamas cresciam e o cheiro de fumaça tomava o ar, todos sabiam que aquilo não era só o fim de um homem. Era o fim de um medo antigo e o começo de um sertão que naquela noite tinha aprendido que até o mais poderoso dos coronéis podia cair de joelhos diante da própria crueldade. O fogo subia pelas paredes da casa grande como se tivesse fome antiga. A madeira seca estalava, as telhas começavam a cair uma a uma, e o clarão alaranjado iluminava o pátio onde, horas antes, reinava o medo. Agora, o que se via era outra coisa. Gente de pé, mesmo marcada, mesmo quebrada, mas viva. Lampião observava em silêncio, o rosto duro, os olhos refletindo as chamas. Não havia alegria ali, nem celebração. Apenas a certeza de que aquilo precisava ser feito. Corisco voltou do celeiro com 2 homens. Acabou, capitão, disse. Não ficou nada, só cinza e ferro retorcido. Lampião assentiu. Melhor assim. Lugar de horror não pode virar lembrança. Na borda do pátio, as vítimas aguardavam, algumas enroladas em cobertores improvisados, outras apoiadas umas nas outras. O menino que trouxera o recado dias antes segurava a mão do avô, como se tivesse medo de soltá-la e perder tudo de novo. O velho, metade do rosto coberta por pano limpo, olhava para as chamas com expressão serena, diferente da vergonha que carregava antes. Seu Lampião, chamou, a voz fraca, mas firme. Lampião se aproximou. Diga, compadre. Eu pensei que ia morrer com essa marca, achando que era vergonha. O velho respirou fundo. Mas hoje parece medalha. Prova de que não me curvei. Lampião colocou a mão no ombro dele. Quem resiste à tirania não carrega vergonha, carrega história. O menino olhou para o cangaceiro com olhos arregalados. O senhor vai embora agora? Lampião sorriu de leve. O sertão é grande, bichinho. Tem muita injustiça pedindo visita. Maria Bonita se aproximou, ajeitando o lenço na cabeça. O povo das redondezas já está chegando, disse. Viram o fogo?
Ouviram os tiros. Ao longe, tochas começavam a surgir na estrada de terra. Um mói de gente se aproximava, homens e mulheres curiosos, temerosos, mas atraídos pelo clarão no céu. Corisco soltou um assobio baixo. Vixe Maria, a notícia vai correr mais ligeiro que rastro de cobra. Lampião olhou para o coronel Justino Barros, ainda ajoelhado, o rosto inchado, a marca viva pulsando na pele. 2 cangaceiros o mantinham sob vigilância. "Soltem ele!" ordenou. Sabino franziu a testa. "Capitão, esse cabra..." "Soltem!" repetiu Lampião. Os homens obedeceram. O coronel tentou se levantar, mas as pernas falharam. Caiu na terra, sujando a roupa fina de poeira e cinza. Ninguém correu para ajudá-lo. Ninguém mais o via como dono de nada. O povo que chegava parou ao redor do pátio, observando em silêncio. Alguns reconheceram o coronel, outros reconheceram as vítimas. O murmúrio cresceu, cheio de espanto. "É o Justino", marcaram ele. "Ave Maria, virou exemplo." O coronel tentou falar, mas a voz não saiu. Os olhos percorriam os rostos ao redor, procurando apoio, submissão, medo. Não encontrou nada, só desprezo e pena. Lampião falou alto para que todos ouvissem. Esse homem usou ferro para quebrar gente. Achou que o poder dele era eterno. Hoje ele vive com a marca que deu aos outros. Justiça do sertão. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Depois uma mulher deu um passo à frente e cuspiu no chão perto do coronel. "Cabra safado." Outros viraram o rosto. Alguns apenas balançaram a cabeça, como quem encerra assunto antigo. Maria Bonita se aproximou de Lampião. "E as terras?" Lampião olhou ao redor para os trabalhadores, para os homens que sempre viveram sob mando. "Terra não tem dono quando foi tomada na peia", disse. "Dividam entre quem trabalha. Quem planta é que merece colher." Um murmúrio de surpresa percorreu o povo. "Não diga. É sério?" "Oxente." O velho marcado ergueu a cabeça. "A gente vai cuidar", disse. "Ninguém mais manda aqui." Lampião assentiu. "Então cuidem, e não deixem outro coronel nascer no lugar." O fogo já consumia metade da casa grande. O telhado desabou com estrondo, levantando uma nuvem de faíscas que subiu para o céu escuro. Parecia que o próprio sertão assistia à queda de um reinado. Corisco ajustou o rifle nas costas. "Hora de ir, capitão." Lampião olhou uma última vez para o pátio, para o povo reunido, para o coronel caído na poeira, para as vítimas agora livres. "Bora", disse. Os cangaceiros começaram a se afastar, sumindo aos poucos na escuridão da caatinga, passos silenciosos, sombras entre os mandacarus. O povo abriu caminho sem dizer palavra. Alguns tocaram o chapéu em respeito. Outros apenas observavam, tentando gravar aquele momento na memória. O menino correu alguns passos atrás. "Seu Lampião!" gritou. "Eu nunca vou esquecer." Lampião virou-se por um instante. "Nem precisa", respondeu. "Só não deixe o medo mandar de novo." E seguiu. A madrugada avançava quando as chamas começaram a diminuir. No lugar da casa grande, restavam paredes negras e madeira fumegante. O celeiro era só um monte de cinzas. O império do coronel Justino Barros tinha virado pó levado pelo vento seco do sertão. Ele permaneceu ali, sentado na terra, o rosto queimado, pulsando, ouvindo os cochichos ao redor. Pela primeira vez, ninguém baixava a cabeça quando passava por ele. Ninguém tirava o chapéu, ninguém tremia. O medo tinha mudado de lado. Nos meses que se seguiram, a Fazenda São Miguel deixou de ser símbolo de terror. As terras foram divididas, roças surgiram onde antes havia castigo. O pátio, que testemunhara gritos e ferro quente, passou a ver festas de São João, fogueiras acesas para dançar, não para punir. Diziam que o coronel viveu muitos anos ainda, mas nunca mais saiu da própria sombra. A marca no rosto denunciava seu passado antes que pudesse abrir a boca. Crianças cochichavam quando o viam. Adultos viravam o rosto.
Ele se tornou aviso vivo, não de poder, mas de queda. Quanto a Lampião, seu nome continuou correndo pelo sertão como vento quente. História, lenda, medo e esperança misturados. Para uns, bandido. Para outros, justiça. Para todos, certeza de que tirania tem prazo. E naquela terra seca, onde o ferro um dia tentou apagar a dignidade de um povo inteiro, ficou uma lição passada de boca em boca, de feira em feira, de geração em geração. Quem planta terror, colhe memória. E no sertão, memória é sentença que nunca prescreve.